Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Hoje nós vamos conhecer aqui um pouco da trajetória de Maria na Bíblia, tá? Eu vou ler só o início e uma parte final para vocês, porque é muito grande o que eu quero apresentar, tá? Mas eu peço a vocês que peguem a Bíblia, procura ler cada capítulo que eu vou citar aqui, tá bom? Para vocês entenderem direitinho quem foi a mãe de Cristo na Bíblia, tá? O pouquinho que fala dela na Bíblia. Depois eu quero comentar sobre isso, tá beleza? Mas pega uma Bíblia e acompanha, lê direitinho, para que vocês entendam até onde eu quero explicar sobre isso, tá bom? Mas antes eu quero pedir a vocês que me ajudem, curte o vídeo até o final, né? Me ajude a divulgar esse canal no YouTube. Então seja membro do canal, repassa para os amigos, pessoas que vocês conhecem, para que as pessoas também conheçam essa parte importante desse estudo na Bíblia, sobre a Igreja de Cristo, tá beleza? Então vamos aqui, o primeiro capítulo, no livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, tá? Que disse assim: Pois bem, pois sabeis que o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a jovem concebeu e dará à luz um filho, e pôr-lhe o nome de Emanuel. Então, que significa Deus conosco? Então, essa jovem, aqui no livro de São Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 38. A anunciação do arcanjo Miguel quando vem anunciar a Maria que ela ia ser mãe, tá? Tá no livro de São Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 38. Essa jovem anunciada ser mãe do Filho de Deus, né? E lá ainda disse mais: o santo que vai nascer do teu ventre será chamado Filho de Deus, né? No capítulo 1, versículo 39 a 45, quando Maria, quando termina de receber esse anúncio, ela vai apressadamente para a casa de Isabel fazer uma visita, né? E assim que ela chega na casa de Isabel, ela leva também Jesus já no ventre, para levar o Espírito Santo até João Batista, que estava no ventre também da mãe, tá? No São Mateus, capítulo 1, versículo 18 a 23, aonde São José tem receio de pegar Maria grávida, porque naquele tempo a pessoa, quando a jovem, quando era oferecida em casamento, ele não podia tocar nela até que se casasse, tá? Então ela se apresentou grávida e ele preocupou porque eles não tinham relação um com o outro, e de repente ela fica grávida e ele toma a decisão de entregar ela a público. Ao mesmo tempo ele ficava com medo do povo matar, e quando ele está naquela decisão, o Espírito Santo avisa ele que não tema em receber ela, porque o que estava acontecendo com ela lá era a obra do Espírito Santo. Bom, no capítulo São Lucas, capítulo 2, versículo de 1 a 7, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Várias pessoas conhecem essa parte, né? É aonde se cumpre a palavra que disse lá no livro de Isaías: a jovem conceberá e dará à luz um filho, tá? Que é filho de Deus. Bom, no capítulo 2 de São Mateus, versículo de 1 a 12, a visita dos magos, quando é avisado pelo Espírito Santo que esse menino tinha nascido.
e que eles também conheciam as Escrituras Sagradas e esperavam por esse acontecimento. Então eles vêm, tomam a decisão de ir ao encontro do menino recém-nascido. E chega lá, na cidade, né, encontra lá o recém-nascido numa manjedoura. Bom, no capítulo 2, versículo 22 de São Lucas, capítulo 2, versículo 22 a 35, quando Nossa Senhora leva, a mãe de Cristo, mas São José, leva ele no templo, né, para fazer a apresentação lá e circuncidar o menino, a circuncisão, né, do menino. Era a lei de Moisés que tinha que se cumprir, tá? Então, no capítulo 2 de São Mateus, versículo de 13 a 18, né? Quando Herodes põe um decreto, que ele recebe o aviso que tinha nascido esse menino, quando os magos passam lá à procura desse menino, né? E como Herodes não ficou sabendo onde o menino estava, porque ele queria matar, ele vai e põe um decreto que todas as crianças de 15 dias a 2 anos de nascido tinha que ser morto. E aonde o anjo vem e pede para José pegar o menino e a sua mãe e sair às pressas para o Egito, tá? Então eles fogem para o Egito. Bom, em São Mateus capítulo 2, versículo 19 a 23, é o retorno de Nossa Senhora com o menino São José para a terra de Nazaré. Eles vêm para Galileia, mas ficam com medo da perseguição, porque o filho de Herodes estava lá, governando no lugar do pai que tinha morrido, e eles tomam a decisão de ir para Nazaré. Por isso que Jesus leva o nome de Nazareno, né? Quando eles retornam para o Egito, vai para lá. Bom, no capítulo 2, capítulo 2 de São Lucas, versículo 41 a 50, é quando Jesus vai para o templo sem os pais e fica lá entre os doutores da lei lá, examinando as Escrituras Sagradas. E é quando os pais, preocupados, sem saber onde o menino estava, saem à procura, encontra lá o menino entre os doutores da lei, e é onde a Nossa Senhora pergunta: por que tu fizesse isto, meu filho? Deixou nós preocupados. E ele disse para ela: a senhora não sabe que eu tinha que estar na casa do meu pai? Né? Então, aqui, no final do que eu quero explicar aqui para vocês, é onde diz aqui no capítulo 2 de São Lucas, versículo de 51 a 52, onde diz aqui, ó: desceu então com ele para Nazaré, e era-lhe submisso sua mãe, porém conservava as lembranças de todos esses acontecimentos em seu coração. E Jesus crescia em sabedoria e em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Bom, eu quis dizer que o que eu quero mostrar aqui para vocês aqui é que nós vimos aqui a trajetória da mãe de Cristo e São José em volta dele. Desde a promessa, né, do livro de Isaías, desde a promessa do anúncio do arcanjo, né, que vem avisar ela, a correria deles para manter esse menino fora da perseguição do povo, né? A educação de Jesus, que aqui fala que ele era muito submisso, que é submisso educado, né? E fala também que Maria guardava todos esses acontecimentos porque ela foi avisada pelo anjo, né? Então ela sabia, na hora da prosa dela com o anjo, São José não estava. Então a graça de Maria levar o Espírito Santo no ventre para visitar João Batista no ventre da mãe. Gente, isso é uma coisa tão sem explicação que quanto mais você procura saber quem é Maria na obra de Deus, você ainda sabe pouco, tá? Agora eu pergunto, aonde
que Maria errou? Ou será que a Bíblia está em mãos erradas? Porque, meus irmãos, várias crenças que estão com o livro sagrado na mão xinga Maria. O que está fazendo com as escrituras sagradas? De que está adiantando esse livro na mão deles? Então, assim, os profetas, a Bíblia fala que vários deles errou, aliás, todos eles, teve um momento fraco, teve erro, que até Elias, que foi levado vivo, tem um momento que ele se entrega, eu não sou melhor do que meu pai, pode me tirar a vida, então ele fraquejou, tá? Moisés também fraquejou lá quando não teve fé para tirar a água da pedra, por isso ele perdeu a entrada lá na terra prometida, e vários, todos eles têm uma falha. Agora pergunta dentro desse texto, vocês lêem esse texto, e se vocês conhecerem mais aonde fala de Maria, vocês podem ler, porque esse foi a parte aonde eu pude encontrar na minha Bíblia. Talvez pode ter mais. Então, procura se tem alguma falha de Maria. E se tem algum ser humano mais abençoado do que ela dentro da Bíblia, por ser mãe do Salvador, do Filho do próprio Deus, né? Então, assim, e as pessoas acham defeito aonde? Aonde é que tem defeito? A salvação veio através de quem? Foi através dessa promessa que eu acabei de passar para vocês, que cumpriu com ela, através dela. Essa promessa de nós ser salvo, a vinda de Cristo ao mundo, a luta dele por dar a nós a salvação, começou através de quem? Através de Maria. Então, assim, e tem igreja que detesta Maria. Tem pessoas que xingam. Agora, será que está adiantando isso aqui na mão deles? Que é Deus falando com nós? Qual é a vantagem que está tendo isso aqui? E a pessoa vai lá e ainda acha que está com Cristo. Será que Cristo vai aceitar isso? Depois de toda a luta que eu mostrei para vocês aqui, será que tem como separar Maria de Cristo? Não tem. Porque a vinda de Cristo dependeu dela. E toda a graça que eu passei para vocês aí, quando ela vai lá, levar o menino no templo, o velho Simeão, a velha Ana lá, a viúva, foram avisados pelo Espírito Santo, vai lá no templo que meu filho está chegando lá. E eles vão lá e encontram o recém-nascido com a mãe subindo as escadarias do templo. Então, os pastores, que eu não coloquei aí, mas tem os pastores no campo, que é avisado, o meu filho nasceu, vai lá. Os pastores vão e encontram o recém-nascido na mão da mãe, os magos. Então, assim, não tem como distorcer as coisas. A salvação, ela veio através do sim de Maria. Então, do ser humano, ela é a mulher mais privilegiada diante de Deus. Não existe outra. Tá? Não tem outra forma. Ela é a mulher do Apocalipse, que eu não coloquei aqui. O capítulo 12, está lá essa mulher lutando contra o inimigo. Tá? Então, assim, gente, vamos procurar servir o Cristo, que tem Maria como mãe, e que deu ela como nossa mãe, e que nós devemos obedecer e respeitar isso. E nós devemos ter uma grande consideração por esse sacrifício que Deus fez por nós. Tá? Nós devemos olhar primeiramente lá o sacrifício que Deus fez por nós, de preparar essa jovem de famílias e família, como eu já mostrei em outro texto, de 40 e tantas gerações, para poder nascer ela e José ali. Mas as escrituras começam a ser cumprida, realizada, através do sim dela. Amém? Meus amigos, lê direitinho, meus irmãos,
principalmente vocês da nossa Igreja Católica, aí, lê direitinho para conhecer a trajetória de Maria, para não ser comprado, vendido pelos outros, tá? Vamos procurar conhecer melhor quem é Cristo, quem é as Escrituras Sagradas, o que é o Novo Testamento. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um abraço a todos vocês e que Deus abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.